Fala pessoal, Leonardo Vieira aqui, e eu queria falar um pouquinho a respeito daquela tragédia que aconteceu em Mato Grosso, onde 7 pessoas foram assassinadas por 2 bandidos em um bar. E nisso a gente não precisa medir palavras para falar o quanto foi terrível essa situação, o quanto é trágica, principalmente para a família dessas pessoas. As pessoas estavam simplesmente ali num bar, tocando a vida delas, sem ter nada a ver com a situação e por conta de uma aposta que indivíduos, sei lá, prejudicados mentalmente, realmente dementes, simplesmente por perder, decidiram vingar de outras pessoas que não tinham nada a ver com essa situação. É uma tragédia, é realmente terrível, mas a gente também precisa fazer a análise do que a mídia está criando com essa situação. Eles começaram a distorcer todos os fatos, colocando a culpa nas pessoas poderem se armar, porque um dos indivíduos era CAC, é claro que o outro, inclusive, tinha ficha criminal, tinha arma, mas não era legalizada, né? Isso a mídia não mostra, isso as pessoas não comentam, por isso que a gente precisa conversar, precisa tratar a respeito disso. Porque apesar dessa situação, a gente vê que os números da violência vêm caindo nesses últimos 4 anos. Inclusive, muitos diziam que por conta da pandemia as pessoas estavam saindo menos, por isso que estava tendo menos assassinatos. E em 2022 a gente viu que teve o menor índice de homicídios em 10 anos. Então a gente vê que pode ser que não seja uma relação direta com as pessoas estarem mais armadas. Mas é muita desonestidade intelectual falar que as armas estão gerando mais violência quando a violência ela está reduzindo, quando os homicídios eles estão caindo. Então a mídia ela não vai mostrar esse número amplo porque prejudica a narrativa que eles querem criar. Então eles vão justamente nesses factóides. Começa a criar uma situação, pega uma tragédia dessa e começa a fazer a politicagem em cima disso falando que tem que acabar com essa parte do armamento civil. Aí, o que a gente percebe? A gente sabe que o bandido ele vai continuar tendo a arma dele. As pessoas de bem que vão ser impedidas de poder se armar, de poder se defender. Então, esse que é o principal ponto. Essa que é a tragédia dessa situação. E a gente precisa levantar isso. A gente vê que nos Estados Unidos, os estados onde o porte de arma, onde a compra de arma é mais facilitada, eles são mais seguros. E justamente naqueles onde são proibidos que existem maiores índices de violência. E hoje a gente tem condições de falar com conhecimento de causa aqui no Brasil também. Porque antes as pessoas falavam que eram culturas diferentes, realidades diferentes. Hoje a gente viu que a facilitação da compra do armamento, seja através do porte, seja através do CAC, isso gera queda nos índices de violência. Por quê? Porque os bandidos eles começam a perceber que outras pessoas podem estar armadas e eles agem com menos tranquilidade. Hoje, como a gente está vendo essa situação, a gente vê que eles já querem acabar com a questão dos CACs, querem começar a, se for possível, até recolher esse armamento, os bandidos estão começando a agir de forma mais livre. Eles estão com cada vez mais tranquilidade para poder agir. A gente viu aquela situação, um bandido gravando uma live enquanto assaltava as pessoas no meio da rua. Então a certeza da impunidade está chegando em tal ponto que já não tem mais nenhum pudor. Eles começam até a gravar porque sabem que não vai acontecer nada, ainda mais aqui no Brasil. Se acontecer, a pena vai ser reduzida porque tem progressão de pena, e quando for solto, ainda tem a chance de ser presidente da República. Então a situação brasileira seria cômica se não fosse trágica. A gente vê a mídia pegando uma tragédia, transformando isso em um factoide para tentar empurrar uma narrativa para as pessoas. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa tratar a respeito desses assuntos, já que a mídia usa essa desonestidade, a gente precisa falar abertamente sobre os fatos, mostrar o que está acontecendo, ver que a violência ela diminuiu à medida que as pessoas foram se armando, não o contrário. Agora, esses fatos são complicados, são trágicos, sim, é uma verdadeira tragédia. E as pessoas têm que ser punidas pelo que fizeram. Então, a pessoa que pegou, mesmo sendo CAC ou não, tendo porte ou não cometeu um crime, ela tem que ser punida por aquele crime que ela cometeu. A gente precisa trabalhar nesse sentido, não em arrancar o armamento da pessoa, do cidadão. Então a gente precisa tratar, precisa falar sobre isso, compartilhar essas informações, porque a mídia ela não vai mostrar, ela não quer divulgar esses pontos. Ela, existem tanto dos dois lados. Nos Estados Unidos existem essas tragédias também, que pessoas que estavam armadas saem atirando em outras pessoas, mas também acontecem onde esses indivíduos tentam cometer essas chacinas, mas são impedidos porque outras pessoas estavam armadas. Mas isso é claro que a mídia não vai querer mostrar, não vai querer divulgar. Por isso, é nossa responsabilidade tratar a respeito desse assunto. Certinho?
Bom, por esse vídeo é isso. Forte abraço. Até a próxima.